Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje, quinta-feira, 23 de setembro de 2021, nossa aula de língua portuguesa. Então, hoje, dia 23, é exatamente o dia que estamos mudando de estação, tá? O inverno já foi embora, né? Que o calor tá enorme. A estação a partir de hoje é a primavera, né? Que é o nosso pré-verão, porque quando chega a primavera aqui no Nordeste, o sol tá muito quente e muita gente já começa a ir à praia para relaxar um pouquinho. Lembrando que ainda estamos nos processos ainda da pandemia, né? Ainda tem a questão do uso da máscara, da higienização, não é? Com o álcool, então com o sabão. Lembrando que a gente não pode estar aglomerando ainda. Né? E se a gente fizer tudo certinho agora, quando for daqui a um tempo, né? Vamos pedir a Deus que janeiro de 2022 já esteja tudo normal novamente, né? Então, pode se aproveitar, lógico, né? Tomando os devidos cuidados, tá certo? Então, para relaxar, né? Para a gente diminuir esse calor, um clube com a piscina, a praia, parque, gente. Então, aproveitem, porém com cuidado, tá? Hoje, 23 de setembro, início da primavera, nossa aula de língua portuguesa. Na nossa última aula, que foi no dia 21, foi terça-feira, né? Na penúltima aula, falamos sobre a leitura do texto, né? Que era uma vitamina de banana. Não sei se vocês recordam. Aí na página 125. Então, vinha os ingredientes e vinha o modo de preparo, né? Dizia no texto lá, vitamina de banana, ingredientes: 2 bananas, 225 ml de leite semidesnatado, 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo e 8 cubos de gelo. Modo de preparo: sob a supervisão de um adulto, com um adulto olhando, supervisionando a receita, não é? Junte as bananas e o leite dentro de um liquidificador. Peça para o adulto bater até as bananas ficarem dissolvidas. Despeje a água e o açúcar mascavo. Bata até a mistura ficar homogênea. Acrescente os cubos de gelo. Volte a bater até a mistura ficar homogênea de novo. Depois coloque-as em 4 copos. Então, essa receita, com apenas 2 bananas, servia 4 copos, não é? Ou 4 pessoas tomavam, ou então 2 pessoas, cada um ia tomar 2 copos de vitamina. Como de costume, né? Como sempre, após um texto, vem o estudo do vocabulário e vem o trabalhando o texto, que foi justamente a atividade que eu deixei para vocês na nossa aula de terça-feira. Então, nas atividades do estudo do vocabulário, na página 126, tinha o seguinte: ligue as imagens ao seu respectivo nome. 3 imagens, 3 nomes. A primeira, leite semidesnatado. Tá lá no quadrinho rosa. A do meio, que é a segunda, açúcar mascavo. É o azul. E a última, massa de bolo homogênea, que é a do meio, a roxinha. A letra roxa com o retângulo lilás. Pois bem, essa era a sequência, né? O leite semidesnatado, o último, açúcar mascavo, o primeiro, massa de bolo homogênea, a segunda. 2.
Circule a frase em que o trecho destacado tem o mesmo significado da palavra homogênea. Lá no vocabulário, a palavra homogênea dizia assim: característica da mistura em que não se pode distinguir seus componentes. A gente, quando mistura e a mistura fica homogênea, a gente não consegue identificar cada um dos ingredientes que colocamos. Então, tem aí 4 frases. A frase que tem o mesmo significado da palavra homogênea é a terceira, que diz assim: uma boa vitamina deve ser batida até formar uma mistura em que não se pode distinguir seus componentes. Certo? Então, tá com o mesmo significado da palavra homogênea que está lá no vocabulário, certo? Então, circula aí a terceira frase. Toda a frase, tá, gente? 127. Agora é trabalhando o texto, que é aquela interpretação que a gente faz após as leituras, né? Então, na atividade 1, diz assim: escreva aí para ingredientes e M para modo de preparo. 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de açúcar. E ingredientes. Junte as bananas e o leite dentro de um liquidificador. M, modo de preparo. 2 bananas, 225 ml de leite semidesnatado. E 8 cubos de gelo. E volte a bater até a mistura ficar homogênea de novo. M. Sequência correta da resposta é a seguinte: I, M, I, M. 2. Responda as perguntas abaixo sobre a receita que você leu. Letra A. Quantas bananas são necessárias para fazer a vitamina? São necessárias 2 bananas. B. Qual é o tipo de açúcar que a receita recomenda? E qual a sua quantidade? Então, são 2 respostas aí, tá? Porque temos 2 perguntas na letra B. O tipo de açúcar que a receita recomenda é o açúcar mascavo. A sua quantidade são 2 colheres sopa. Então, coloca o nome do açúcar, açúcar mascavo, e coloca a quantidade. C. Quantos cubos de gelo entram na receita? Entram na receita 8 cubos de gelo. Então, foram necessários 8 cubos de gelo. 3. Qual é o instrumento utilizado para bater a mistura? Batedeira, liquidificador ou cafeteira? Liquidificador, com certeza. Marca aí um X no segundo quadrinho. 4. Essa é uma receita que uma criança pode fazer sozinha? Sim ou não? Por quê? Não. Não, pois ela precisa de da ajuda de um adulto. Logo no comecinho do modo de preparo, ele diz, né? Sob a supervisão de um adulto, tá? Então, essa não é uma receita que a criança pode fazer só. Precisa ter algum adulto observando para que, no caso de algum acidente, possa socorrer rapidamente a criança, né? 5. Desenhe a fruta que dá nome à receita. Então, vocês vão desenhar aí uma banana, tá? Desenha e pinta, né? Quem fez tudo desse jeitinho, tá de parabéns. E tá tudo certíssimo, tá? Preste atenção só em algumas correções para não se confundir, tá certo? Então, terminando a nossa correção de hoje, vou falar para vocês da nossa aula de hoje, né? O que é que eu trouxe para vocês hoje na aula do dia 23 de setembro de 2021, quinta-feira. Vamos trabalhar a ortografia. Todas essas ortografias que vamos ver agora, a gente já falou sobre elas, tá? A última foi o RR, né? O R, o som do R e do R duplo. Essas que a gente tá vendo agora, eu vou colocar novamente para vocês, por quê?
Porque identifiquei, principalmente no P antes do M, o M antes do P e do B. Muitos ainda trocam, tá? Então, eu pensei direitinho e trouxe novamente para vocês essas ortografias, tá? Só para a gente fixar mais o assunto na nossa mente. Então, vamos falar sobre palavras com M antes de P e B, palavras com G e J, que muito se confunde, e palavras com H, né? Que é o mais fácil, porém ainda tem pessoas que escrevem sem palavras que necessitam do H sem colocar o H, certo? Então vamos lá. Palavras com M antes de P e B. Atenção, amiguinho ou amiguinha. Antes do P e do B, só podemos usar a letra M. Se você escreveu e a próxima letra vai ser um P ou um B, você já pode ajeitar aí que a letra antes do P e do B deve ser M. M, ó, 3 perninhas, tá? Não vem com 2 perninhas não, porque aí é um N. Lê as palavras com M, B. Olha aí o que eu falei. Jambo. Escrevi Jan, quero escrever Jan. Se eu sei que a última sílaba é bo, com certeza eu vou colocar M, tá? Preste atenção nesse detalhe. Jambo, também, pombo, ambulância, bombeiro, bomba, ombro, pombal, umbigo, embrulho. Então, essas são algumas palavras com M antes do B, tá? Preste atenção aí na leitura, preste atenção na escrita das palavras, né, para poder se familiarizar e não esquecer, tá certo? Aprender, né? Que quando a gente aprende, a gente não esquece jamais. MP. Leia as palavras com MP. Rampa, limpeza, lâmpada, sempre, compadre, campanha, temporal, tempo, campo, limpo, acampar, campeão. Preste atenção que na segunda sílaba começa com P. Então, com certeza, na primeira eu vou colocar um M. Tá? Exemplo é a palavra compadre. C-O-M-P-A-D-R-E. Compadre. Aí, falando sobre palavras com G e J. A gente acabou de ver que antes do P e do B eu vou escrever M. Palavras com G e J têm uma dificuldade muito grande por causa do som, tá? G é G, né? JE também é G. Então, confunde muito, tá? Exemplo, G é gelo, G-E-L-O, gelo. J-E, jeito, G-E-I-T-O, jeito. Bem, eu só vou conseguir entender todas essas palavras, saber como escrever quando eu passar a exercitá-las, tá? Constantemente, todos os dias. Faz um ditado em casa, pede para fazer uma cópia, escreve da mente tantas palavras com tal letra, tá certo? Porque aí vai começar, pede para alguém corrigir, né? Aí vai começar a se familiarizar. Toda vez que precisar escrever,
você vai lembrar que você já escreveu aquela palavra. Então, você vai saber qual é a consoante inicial de cada uma. Então, palavras com G e J, eu trouxe aí o padrão silábico, tá? Ga, Gé, Gi, Go, Gu. Ga, Gé, Gi, Go, Gu. Esse é o padrão silábico da letra G. Então, temos aí algumas palavras, tá? Leiam comigo. Gato, galho, gema, garrafa, gasolina, gorro, granja, guerra, guichê, goiaba, girafa, galinha, garoa, geada. Então, essas palavras são escritas com Ga, Gé, Gi, Go, Gu. Já o padrão silábico da letra J é o seguinte: Já, Gé, Gi, Jó, Ju. Já, Gé, Gi, Jó, Ju. Palavras: jaca, jacaré, jarra, jornal, joia, jogo, jogral, jangada, jaguar, juba, jurado, jejum, justiça, jegue. Essas são algumas palavras escritas com a letra J, tá? Na nossa turma a gente tem Júlia, né? Temos Júlia com a letra J. Aí temos Ana Júlia e temos Júlia Vitória, tá? Menino, temos algum menino com a letra J? Não, não temos. Então, se eu conseguir aprender o padrão silábico, o som, não é? Do padrão, eu consigo escrever qualquer palavra, certo? Exemplo, eu sei que GE é Gé, não é? Mas GA é Gá, não é isso? Então, se eu consigo lembrar do padrão silábico das letras, eu consigo fazer a leitura, tá? Gá, Gé, Gi, Gó, Gu. J, Já, Gé, Gi, Jó, Ju. Certo? Palavras com H. Esse assunto está bem mais recente, né? Porque já foi, eu acho que há umas 2 semanas mais ou menos, que a gente falou sobre palavras com H. A gente sabe que o H, ele não tem som próprio, né? O som que ele transmite é o som da vogal que o acompanha. Aí em vermelho eu tenho o padrão silábico do H. A, E, I, O, U. Porém, às vezes o som muda, tá? Do tipo, Hulk, né? O certo seria Hulk, né? Porém, a gente sabe que a pronúncia muda quando é uma palavra americanizada, tá? Temos aí harpa, helicóptero, hipopótamo, hospital. Como a gente já sabe que a letra H, ela tem o som da vogal que a acompanha, fica muito mais fácil. Porém, é como eu falei na questão das outras letras, né? Do P, do M antes do P e do B. O que é que acontece? Eu só vou saber
da escrita correta quando eu passar a exercitar leitura e escrita, tá? Lembrando a vocês, em casa, tá no final de semana, ou então tem um tempinho à noite, com algum adulto, pega um caderno e pergunta se pode brincar com a pessoa. Aí coloca lá, tipo a brincadeira de stop, né? Você coloca alguns dedos, mostra alguns dedos, o outro também, e conta qual é a consoante. Aí você passa a escrever palavras com aquela consoante, tá? Aí você vai começar a memorizar a escrita. No dia que você precisar escrever, você vai lembrar, tá? Então, tudo, principalmente na língua portuguesa, é o exercício, certo? Se eu aprendo a ler, mas eu não exercito, a minha leitura nunca vai melhorar. A mesma coisa acontece com a escrita, né? Com a letra, com a grafia. Caso eu não exercite, eu passo muito tempo sem escrever, o que é que vai acontecer? A minha letra não vai ficar legível, né? Eu vou escrever, mas muita gente não vai conseguir ler, não é? Porque não está de fácil entendimento. Qualquer um que vai olhar vai ter dificuldade para fazer a leitura. Às vezes até a gente mesmo, né? Quando escreve muito garranchado, a gente não consegue ler. Então, da mesma forma que a gente exercita a escrita, precisamos exercitar a leitura, tá? E esse exercício é um exercício eterno. Pois é, para o resto de nossas vidas, vamos precisar ler e escrever e fazer cálculos matemáticos, não é isso? Por isso que os assuntos a gente vem sempre revendo dentro de um outro livro, da mesma turma, porque ele coloca dessa forma para que a gente faça esse exercício diário, né, de ler e escrever, certo? Para exercitar o assunto, deixo para vocês atividades no caderno de português. Então, abre o caderno, faz o cabeçalho bem bonitinho, coloca o teu nome, coloca a tua turma, se é manhã ou tarde. A atividade é o seguinte: encontre 6 palavras iniciadas com H e copie-as. Não precisa xerocar, tá, gente? Por isso que eu nem vou colocar, disponibilizar lá no aplicativo. Por quê? Você vai olhar, em seu caderno você vai colocar aí, o cabeçalho, atividade 1. Encontre 6 palavras iniciadas com H e copie-as. Você vai procurar aí e vai escrever no caderno. Procurou, achou uma, escreve 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Encerrou. Apenas 6 palavras, tá? Faz a leitura e faz a escrita. Não precisa copiar o, o caça-palavras, quase que não sai. Não precisa copiar o caça-palavra, não precisa xerocar, basta que você olhe, encontre e escreva aí no livro de vocês. 2. Escreva o que se pede. Olha aí, uma atividade que é um exercício de escrita. Você vai escrever 3 palavras com G inicial. 3 palavras que inicia-se com a letra G. A mesma coisa você vai fazer com a letra J. 3 palavras com J inicial. Vou escrever 3 palavras onde começa com a letra J, certo? 3. Complete as palavras com M ou N. Letra A, canto. B, mente. C, tempo. D, anjo. E, sombra. F, campestre. Beleza? Muito simples a atividade, né? Tenta caprichar aí na letra, né? Quem está ainda com dificuldade de escrita por causa da letra, a ponta do lápis bem afiadinha ajuda muito, tá? Porque a letra vai ficar bem, o traço da escrita vai ficar bem fininho, então ajuda muito quando o lápis está com a ponta feita,
que não é o meu caso, acabou de cair, certo? Então, estamos encerrando por aqui nossa aula de hoje, quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Um cheiro no coração de vocês. Terminou, manda para mim a atividade, até para eu saber que você está participando das aulas, tá certo? Então, um cheiro no coração de vocês. Até amanhã. Cheiro.